Sejam muito bem-vindos, meus amigos e meus irmãos, a mais um episódio do nosso queridíssimo, do nosso preferidíssimo podcast preferido. E hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre, gente. Um camarada abençoador, que tem uma palavra maravilhosa, nosso amigo, evangelista, escritor, pai. Você vai lembrar de tudo, mas vai, muita coisa. Muita coisa, né? Será que eu vou conseguir lembrar? Gente, é ele. Tiago Diniz está aqui conosco. Obrigado. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado a todos. É uma honra estar aqui. Espero que a gente possa, nesse tempo, contribuir e agregar algo muito positivo. Muito obrigado. Ouve só, galera. Evangelista, bacharel em teologia, graduado em enfermagem com MBA em auditoria e, além disso, é life coach, líder coach e analista comportamental. Eu queria começar, se você me permite. Rapaz, Eita. começa aí. Diogo, tem que ler mesmo, que é com um currículo desse, rapaz. E um cara extremamente humilde, né? Acho que isso Sim. aí, né? O Tiagão é um cara, né? A gente lê, sabe que tudo isso é para a glória de Deus, mas a gente sabe também a importância do estudo e a importância de se aprofundar aqui na Terra no conhecimento, né? Sim, sim. E eu acho interessante que tem muita gente que tem um preconceito, acho que com o termo coach, Sim, né? sim. Alguns consomem muito e outros têm um certo preconceito. Mas eu queria já iniciar até dando um depoimento pessoal. A gente estava conversando no acampamento da Aljadevre agora no Carnaval, no período do Carnaval, e em 5 minutos ali o Thiago me deu umas dicas preciosíssimas que na realidade não tinham a ver com as outras aptidões, mas sim com a aptidão de você realmente dar um direcionamento para as pessoas. Sim, né? Achei sim. foi muito válido. Eu queria te agradecer mais uma vez pelas dicas ali. Muito obrigado. 0800, Talgão, 0800. Pessoal, agora até eu fiquei curioso. Eu não tive esse Muito privilégio. bom. Né, eu vou Muito querer, bom. assim que a gente terminar de gravar, eu quero ter Muito 5 bom. minutos também. Opa, vamos lá. Claro. Demais. Mas, Thiago, vamos lá, vamos começar aqui. A gente sabe de tudo aqui que você vem construindo, né, ao longo da vida. De tudo não, parcialmente, né, conforme o Diogo acabou de ler aqui. Mas eu queria saber um pouquinho mais de você mesmo. Quem é o Tiago Diniz por Tiago Diniz mesmo? Fala pra gente. Entendi. Então, antes de tudo, eu me considero alguém que não tenha nenhum talento, uma coisa assim, fora do comum, fora da realidade. Se eu for pegar, talvez, uma das minhas características e pontuar para vocês, eu acredito que a persistência seja uma das maiores. Bacana. Talvez uma das minhas maiores virtudes. Porque, dando um breve testemunho aqui, eu não venho de um lar abastado, de uma família financeiramente próspera. Eu morei parte do meu tempo em zona rural, estudei em colégio de zona rural, então tive sempre que batalhar muito cedo. Eu perdi minha mãe aos 14 anos de idade, comecei a trabalhar aos 14 anos. Então, assim, tudo começou muito cedo para mim. Sim. E eu tive que lutar, eu tive que correr, que não ir atrás, mas procurar ir à frente. Porque a vida, de certa forma, não digo isso reclamando, porque, glória a Deus, eu tive um exemplo de superação nesse caso. Mas eu tive que batalhar. A vida nunca foi muito fácil comigo. Então, desde muito cedo, eu fui tomando os baques, os tombos. E aos 14 anos de idade, muito embora tudo isso estivesse acontecendo comigo, perdendo a minha mãe, tendo que trabalhar, eu tive um encontro com Jesus, que para mim foi o divisor de águas. Então, ali realmente surgiu uma nova criatura e as N possibilidades existentes daquele que serve a Deus, elas se abriram para mim naquele momento. Bacana. Você não veio, então... Perdão. Isso que eu acho que é a Você minha não veio, pergunta. então, de lar evangélico. Não. Você conheceu Jesus com 14 anos. Exatamente. Nesse período ali Exatamente. da perda da assim, mamãe. é aquilo, né? Por amor ou pela dor. Sim. Eu não digo que eu tenha vindo pela dor, porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada naquilo que eu faço. Então, eu tinha uma outra religião e eu era dedicado a ela. Sim. Eu era praticante. Sim. Tem aqueles que não são praticantes e os praticantes. Eu era praticante. Mas eu ia para aquela reunião e voltava vazio. E isso me incomodava. Pensava comigo, poxa, estou indo para uma reunião religiosa e estou voltando mais vazio do que eu fui. Alguma coisa de errado está nisso. Então eu fui para o texto sagrado.
Por isso que aqui no livro eu falo na introdução, no prólogo, a respeito das palavras, o poder que as palavras têm. Eu fui para a Bíblia e diante da Bíblia o mundo se desacortinou para mim. Eu fui vendo as N possibilidades, as promessas de Deus, e aquilo para mim foi um passo após o outro. Aí sim eu tive um encontro com Jesus. Mas então você começou através da leitura da Bíblia? Da palavra. Você tinha uma religião. Exatamente. Falou, não, eu vou ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia e Deus foi se revelando para você através da Bíblia. Exatamente. A palavra diz que sim. É o seguinte, e conheceis a palavra e a palavra vos libertará. E literalmente, quem me libertou foi a palavra. Um dado dia, eu já estudando a Bíblia, uma quarta-feira à noite, me lembro como se fosse hoje. Eu iria estudar à noite, pois já trabalhava durante o dia, e resolvi, não vou no colégio hoje, eu vou na igreja. No final da minha rua, tinha uma Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, lá fui... Tá, Assembleia de Deus aí, presente. Eita Deus, tá assembleiano, né? Lá fui, tomei minha decisão, isso já se fazem 21 anos. Estamos aqui, pela glória de Deus. Já fiz o cálculo da idade dele, tá novo ainda. Novo, 36 anos de idade. Maravilha. Mas assim, então, esse foi meu primeiro contato com a palavra de Deus e realmente ela abriu possibilidades inúmeras. As promessas, elas estão na palavra. A grande questão é tomarmos posse delas, né? Se nós deixarmos a palavra no papel, nada vai acontecer conosco. Agora, se a palavra que está no papel eu ler e entrar no meu coração, aí acontece o milagre. Aí a palavra rema, né? A palavra rema é aquela que de fato vem no nosso coração, que na verdade, para quem lê o livro, vai entender que a mente, aí sim, ela é algo poderoso para destravar N possibilidades em nossa vida. Sim. E nesse período todo aí, né, desses 21 anos já servindo ao nosso Deus, né, é o que eu acompanho da sua história, porque eu acompanho bastante coisa ali, redes sociais, sabe como é que é, né? Sim, nada vida passa pública. Desapercebido, né, Diogo, hoje em dia. Nada. E assim, algo que eu percebo muito, Thiago, né, e que assim, acho que é algo muito bacana para a gente trazer para todo mundo que tem um sonho. Na verdade, eu pensei em te perguntar a respeito, poxa, vamos falar aí com os jovens que têm um sonho. Não, mas todo mundo tem um sonho ainda a ser realizado. Um projeto, né, às vezes, que ainda não saiu do papel. E eu vejo, né, às vezes você ali feliz postando algumas coisas e eu vejo, poxa, realização de mais um sonho. Realização de outro sonho. Eu acompanho isso, dá ânimo pra gente. Tá? Isso nos fortalece, nos dá ânimo. E eu lembro que, se eu não me engano, acho que foi o ano passado, você postando sobre o passeio de helicóptero, né, que você fez. Então, assim, eu percebi ali também a realização de um sonho, né, de vocês, enquanto família, né, você, a Flávia e o Ben. Vi também a realização do sonho de conhecer Israel, né, e agora estamos vendo a realização, né, da concretização desse livro, que nós vamos falar também mais propriamente dito já já. Mas a respeito dessa questão, Thiago, como que você tem encarado isso? Como que tem sido isso para você com Deus e com a sua família nesta questão dessa realização desses sonhos? O que você tem para falar para a gente a respeito dessas questões aí? Como que você encara isso? Fala para a gente. Então, eu vejo isso como um processo. Eu falo com muita humildade nisso, porque tudo é para a glória de Deus. Certeza. E esse tipo de coisa não me vangloria de forma alguma. Eu vejo isso como um resultado de um passo que eu dei lá atrás. Eu falei sobre a minha conversão, mas um detalhe também que eu não posso omitir. Eu venho de um lar divorciado. Então, aos 14 anos de idade, os meus pais já viviam separados. Então, assim, isso tudo foi desenvolvendo em mim o que eu queria para o futuro. Sim. E eu acho que né, só te cortar um pouquinho aí para abrir um parênteses, acho que é bacana frisar isso, porque a gente tem muita gente assistindo a gente hoje, né, Diogo, que infelizmente passam por essa situação. Né? Às vezes estão em um lar no mesmo formato que o seu. E a pessoa te vendo agora é justamente isso, né? Que ela conseguir entender de que é possível sim. Sim, né? Exatamente. Muito embora eu estivesse passando por aquilo, mas eu sabia que as sementes corretas, uma vez lançadas ao solo, ao longo prazo, ela vai gerar um fruto bom. Então, já pensava numa família estruturada em Deus, num lar, a minha esposa, meu filho, tudo já pensava, né?
A minha primeira faculdade, ela não está aqui. Eu comecei a fazer Direito lá atrás. Direito, ó. Fiz até o 5º período de Direito, mas por motivos outros, né? Motivos alheios à minha vontade. Eu tive que trancar. E nisso, quando eu voltei realmente à área da saúde, algo que eu gosto. Por isso que eu concluí a graduação em enfermagem. E sempre tive esse sonho, né? Sonho de ter a casa própria, sonho de construir família, de casar, de ter filhos, de poder andar de helicóptero, que era um sonho de infância, de poder conhecer a Terra Santa. E ano passado foi um ano power. Foi um ano fantástico. Legal. Deus resolveu. Você falou, a colheita, né? Exatamente, mas não foi do nada. Claro. Foi resultado de semeaduras de anos, né? Até porque foram etapas muito grandes que precisaram de ser superadas. Em setembro, eu fui consagrado evangelista, né? Foi algo muito poderoso também, ministerialmente, a realização de um sonho, que desde que eu me converti, eu sempre tive esse desejo de me tornar um dia pastor. A palavra fala que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu sempre tive esse desejo. Não pela posição em si, mas eu tenho para mim que a função de pastor, ela é uma das funções, se não a função mais nobre nessa terra. Ela não é uma profissão, mas ela é uma função, um ministério de fato. E eu sempre tive essa nobreza de ver na função do pastor algo muito lindo, algo mágico, digamos assim. Não pelo cargo, não pelo ofício, cargo, né? pelo ofício, de cuidar de outras Sim, pessoas, de poder batizar, É. apresentar, algo muito lindo. Então, ser consagrado a evangelista foi parte também importante desse sonho. Aí veio o aniversário, a questão do passeio de helicóptero, que foi um presente da esposa, na verdade. Bacana. Vamos um dia para o Rio. Priscila, tá ouvindo aí? Eu Olha fui aí. lá para Tá ouvindo, presentear. tá assistindo a gente, ó. Aprende aí, eu fui aprende lá aí. para presentear a Yara, mas falei, Yara, esse presente vai ficar para a próxima. As esposas aprendam, os esposos Esse também. muito legal. Foi um presente da Flávia, ela falou, vamos realizar o seu sonho. Vamos que para o legal. Rio, então. Legal. E foi algo assim, lindo. Dá um pouco de medo, imagino. mas os medos existem para serem superados. Né? Eles não podem nos paralisar. E isso não digo como coach, eu digo pela palavra de Deus. Né? Se Davi tivesse se amedrontado diante do gigante Golias, quem seria Davi hoje? Se Moisés tivesse amedrontado diante daquele mar, um pouco antes, diante de Faraó, o que seria Moisés hoje e onde o povo de Deus, o povo hebreu, estaria? Então, assim, o medo ele é um processo natural, mas ele precisa de ser superado. E caminhando para o final do ano passado, já estávamos preparando algum tempo para isso, veio Israel. Em novembro, fomos para Israel, conhecemos a Galileia, o Mar Morto, mas a cereja do bolo... Não, mas me conta aí no prólogo aqui, peraí, que foi o que eu falei com ele. No prólogo, você falou aqui, ó, ele começa o prólogo, não vamos dar o spoiler, mas ele começa dizendo assim, ó, as letras sempre me fizeram ver além da realidade vivenciada. Sim. E você fecha o prólogo dizendo, né, você fala ali sobre o teu desejo de querer conhecer Jerusalém, enfim. E aí tem uma parte onde você diz que você terminava aquele prólogo escrevendo lá em Jerusalém. Em Jerusalém. Em Jerusalém, exatamente. Então, o livro, ele nasceu há aproximadamente 10 anos. Um sermão que eu trouxe num domingo. E esse sermão trouxe um feedback muito grande por parte daqueles que ouviram. A todo momento falava, Tiago, aquela mensagem sua, aquela mensagem não sai, eu não esqueço. E anos passando, as pessoas comentando a respeito daquilo. 10 anos. 10 anos. E assim, tinha um esboço no notebook, mas ficou lá. Mas veio a pandemia. A pandemia veio como um liquidificador, triturando, mexendo tudo. E o que saía daquele produto, daquele processo? No meu caso, uma das coisas que saíam foi o livro. Legal. Porque aí eu pensei, um dado dia, eu estava no CTI, no auge da pandemia, em um cenário de guerra. Trabalhando, né? Trabalhando. Imaginem vocês, no auge da pandemia, numa terapia intensiva, com Covid, um cenário de guerra.
Então eu, de uma forma muito introspectiva, perguntei, meu Deus, Senhor, Espírito Santo, o que eu estou fazendo aqui? O que o Senhor tem para mim? Qual de fato é o meu propósito de vida? Para que eu vim a este mundo? Porque veja bem, aquilo que nós fazemos hoje, o que vocês fazem, o que você faz, talvez não esteja alinhado com aquilo que Deus tem para você. Sim. Né? Aquilo que você faz, às vezes, está destoante daquilo que, de fato, é a sua missão de vida, o seu propósito. E entender e juntar, linkar isso, que é a grande chave, que é a grande questão. E naquele momento de cenário de guerra, foi quando eu me indaguei nessa questão, que eu perguntei ao Senhor, e eu comecei a ter estratégias de mudar, de startar o que eu estava vivendo para o que Deus queria que, de fato, eu estivesse a viver. E o livro foi uma das coisas. Então, me lembrei do livro, que foi um projeto. Então, falei, eu já vou utilizar o que eu tenho e vou trazer a minha experiência também, enquanto intensivista, enquanto alguém que está no olho do furacão. E Jerusalém era o propósito. Eu quero lançar esse livro, mas fazendo o prólogo e concluindo na Terra Santa. E assim aconteceu. A introdução eu finalizei em Jerusalém e a conclusão eu estava em Tel Aviv. Eu estava fazendo uma conexão de 21 horas de espera. Nossa, Deus. No aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, e lá esperando, enquanto muitos às vezes estariam na internet, vendo o programa, enfim, eu estava no notebook digitando a conclusão. Que deve não, certamente foi um tempo que Deus preparou também para você. Exatamente. Então, a grande questão que eu aprendo também com isso é não reclamar diante daquilo que talvez seja uma intempérie, seja um contratempo daquilo que acontece conosco. Sim. Porque para todo propósito, eu entendo que para todo tempo Deus tem um propósito. E o tempo de espera é um tempo que deve de ser observado e existe um propósito para ele. Então, a introdução foi isso, em Jerusalém, e a conclusão em Tel Aviv. Agora já estou pensando aqui. Eu estou pensando assim, 10 anos até a materialização do livro. 21 horas de conexão. Você é um cara que domina a ansiedade, né? Porque... É verdade. Aprendi a trabalhar com ela. Aprendi a trabalhar com ela. Verdade, verdade. Importante esse Sim, né? até assim, tudo na nossa vida não é por acaso, né? Aquilo que nós exercemos hoje de profissão, ainda que não seja a nossa missão nem o nosso propósito, mas nós podemos utilizar algo disso para aquilo que de fato Deus quer. Eu vou dar um exemplo. Na minha área profissional, enquanto intensivista, nós trabalhamos o tempo todo na tensão, na adrenalina de poder acontecer alguma coisa. Parte dos meus plantões aconteciam nessa época em pronto-socorro também. A qualquer momento pode chegar algo diferente, um acidente, enfim. Então, nisso, eu comecei a trabalhar a ansiedade. Não que ela não exista, mas ela deve estar lá acobertada, escondidinha, sendo trabalhada. Sob controle, né? Sob controle. Porque a grande questão é essa. Nós temos as nossas emoções, adrenalina, ansiedade, e a grande chave é trabalhar sobre ela. Para que nós a dominemos, e não que ela nos domine. É por aí. E então a gente chegou aí, né? A gente já estava falando dos sonhos, dos projetos de maneira geral. Sim. Já chegamos no livro, Diogo. No livro. Né? Que é a concretização de um sonho, de mais um projeto, né? E que literalmente você também já estava projetando como terminaria de escrevê-lo, né? Sim, e a gente vê também a concretização disso sendo de fato realizada, né, Diogo? Muito legal. É o exercício da fé, mas a prática e a ação também, né, Thiago? Sim. Eu acho que é por aí também que a gente precisa deixar isso muito claro, né? Porque acontece muito das vezes a pessoa ou não ter fé e age demais no impulso, né? Sem pedir direção de Deus, ou às vezes tem fé demais e fala, não, o Senhor vai fazer. O Senhor não vai fazer aquilo que a gente pode fazer, né, Thiago? Exatamente. O que nós temos que fazer, né, Diogo? O que é a nossa parte a fazer, né? Não tem como, somos nós que temos que fazer mesmo. É como você
conta pra gente aqui na prática, de fato, de como as coisas se desenvolveram, né? E nisso, o coach, ele surgiu exatamente nesse ponto, na época da pandemia. Sim. Eu vi que algumas coisas precisavam de ser realinhadas, formatadas algumas delas. Então eu procurei. Eu falei assim, porque às vezes vocês falaram até no início a respeito todo esse paradigma do coach. Existem isso em todo segmento, em toda profissão. Aqueles que são bons e o picareta. Sim, Né? sim. Isso em todos os segmentos. Não tem como verdade. fugir disso. E então eu fui estudar. Peraí, todo mundo critica, todo mundo fala, deixa eu ver que negócio é esse. Então eu fui para o Rio e eu não quero passar pelo processo. Eu quero estudar a fundo para ser um. Sim. Para poder ajudar, né? Para poder ajudar. Aquilo que eu entender que é nocivo, que é prejudicial, eu deixo de lado. Não utiliza. Agora, aquilo que edificar, eu vou agregar para poder ajudar a outros. E nisso eu tive uma surpresa. Porque, na verdade, foi uma grande revolução. Eu tive alguns marcos, né? A minha conversão foi um marco, o meu casamento foi outro, o nascimento de Benjamin, do meu filho, foi um marco maravilhoso. Então, cada marco desse vem, de fato, para mudar alguma coisa em nossa vida. E o coach foi um grande marco também. Porque ele entra exatamente nessa questão, Hugo, a respeito daquilo que você delega que não é delegável. Sim, sim. Aquilo que é indelegável. A rédea da sua vida, as suas escolhas, elas são indelegáveis. Ela precisa estar com você. Como assim? A rédea da minha vida está com Deus. Vamos lá. Deus tem o controle de tudo. Deus está acima de tudo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Amém. Mas nos deu um livre-arbítrio. Exato. E exatamente nesse livre-arbítrio que eu tenho a faculdade dada por Deus de tomar as decisões. Eu conto algo nesse livro, não sei se eu falo, se eu não falo. Aquela prévia. Não sei. Vai. São 150 páginas, 152 160. páginas. Você vai falar, mais que você fale aí, você vai falar no máximo 3, 4 páginas. Vamos lá. Vai. Spoiler, né? Spoiler. Vamos lá. Pra aguçar esse povo que tá bem, assistindo a gente. Vamos lá. Eu, ouvindo o televangelista T.D. Jakes, Sim. numa série de mensagens, e o que ele fala me marcou muito. Me marcou de uma forma ímpar. Ele conta uma experiência enquanto ele estava no safari na África. Ele via todos os animais e aquilo que eles faziam de fantástico. Aquilo que, de fato, era o diferencial de cada um deles. Ele olha para o elefante, aquele tamanho todo, a sua imponência, e diante daquilo, ele pergunta para Deus, qual é a defesa do elefante? Então Deus, no espírito dele, começa a dizer, o tamanho, a imponência, essa é a defesa do elefante. Então ele olha para o leão, o rei da selva. Qual a defesa do leão? Qual o seu mecanismo de defesa? Deus então responde para ele, o rugido do leão. Vocês já escutaram o rugido do leão? De verdade. Que ruge é o leão, né? Tem até a música. Imagina o rugido do leão. De um lado da jaula para dentro, ok, estou protegido. Mas imagina o rugido do leão dele diante de você. Então ele contando sobre isso, e Deus fala para ele, o rugido do leão. Esse é o mecanismo de defesa que ele tem. Então ele olha para o guepardo, aquela velocidade toda, ele pergunta, qual é o mecanismo de defesa do guepardo? A velocidade. Olha, está aqui, mas daqui a pouco já está em do outro lado do rio. Esse é o mecanismo de defesa. A águia, uma ave, algo, enfim. Qual o mecanismo de defesa dela? A capacidade de voar. Voar onde o leão não pode chegar, onde o elefante altas, não né? pode, onde o guepardo não alcança. Veja bem, cada um tem a sua característica. Qual que é a melhor? Não existe a melhor. Existe a característica de cada um.
Eita Deus. Aí já entra. Então, às vezes, nós começamos... Qual que é a minha? Eu sei dormir. Estou muito estressado, eu vou dormir. Todos nós temos uma característica. Sim, e verdade. às vezes nós queremos copiar a do outro. Eu quero ser o Hugo, Isso aí é um quero corte, pegar hein? isso Isso do aí é um Diogo, corte, hein? mas na verdade aquilo que você faz, talvez você saiba fazer de uma forma única verdade. que ninguém mais pode fazer. E você sabe uma coisa? Até tempos atrás, eu não vou dizer muito tempo não, as pessoas achavam que ministério também só era pregar e cantar. Sim, E eu acho que nesses últimos dias a gente tem visto, cara, N formas de você adorar a Deus, né? exatamente. Esses dias tem a Duda, cara, ela tem o dom de escrever, fazer o lettering. Era fantástico, espetacular, sabe? De escrever num cartaz assim com grandes proporções. Quer dizer, e ela está fazendo algumas placas para saudar um adolescente que batizou. E a gente está... É uma forma de adorar a Deus, né? Sim. E quando você começa a abrir, você começa a enxergar que tem N outras formas de você adorar a Deus, até mesmo com a tua profissão, né? Como você falou. Exatamente. Eu vou pegar esse adendo. Eu diria adorar a Deus e levar Deus para as outras pessoas. Eu vou dar um né? exemplo. Já depois concluo a questão da mentalidade, Sim. que está no livro. Aham. Teve um dia que eu estava no plantão, em terapia intensiva, e tinha uma paciente entubada, sedada, que estava prestes a morrer. Era fato que ela ia morrer, então ali era uma questão de tempo. Às vezes a rotina, a correria, né? A gente fica tão atarefado com um monte de coisas, coordenar a equipe, pedir para um fazer isso, fazer aquilo, que a gente fica, às vezes, envolto àquilo. Eu passei no corredor e o Espírito Santo falou comigo, fala do meu amor para ela. Falei, é coisa da minha cabeça, vamos lá, Tiago, muita coisa que fazer. Voltei pelo corredor, fala do meu amor para ela. Tiago, segue. Terceira vez, fala do meu amor para ela. Senhor, tá bom, não vou desobedecer. Sedada, não tinha muita lógica o que eu iria fazer, o que eu iria falar. Eu me aproximei do ouvido dela. Detalhe, as últimas células do corpo que morrem são as células da audição. Olha. Que morrem? Que morrem. Ah, é? Não sabia dessa, não. Então, Curioso quando o também, ser humano morre, não sabia. o coração para de bater, as células do corpo começam a deteriorar, as células da audição são as últimas que morrem. Então, podemos dizer que o último sentido que o ser humano perde é a audição. Antes da morte. Adendo. Então, legal. Eu falei, cheguei próximo do ouvido dela e falei, olha, Jesus veio a este mundo para nos dar a vida, e vida em abundância. A senhora está nesse cenário, no leito de um hospital, mas saiba que Jesus te ama. E Ele foi nos preparar um lugar muito melhor do que esse. Se a senhora sair desse hospital, amém. Mas se a senhora não sair, saiba que entregando a sua vida para Ele, Ele te espera nesse lugar. Gente, é uma coisa incrível. Caramba, uma lágrima escorreu no olho dela, e no plantão que eu voltei, ela já tinha morrido. Nossa, Deus. Caramba. Eu fui a peça usada por Deus naquele último momento, naquele cenário. Caramba, é muito forte isso. A última muito forte oportunidade que ela teve por certo de ouvir a respeito de Deus. Sim. E ela morreu. E justamente isso, né, Diogo? Utilizando o que você o tinha diferencial, naquele momento. O diferencial. O que muitas pessoas fazem hoje... Deus colocando a pessoa certa no lugar certo. Sim. E às vezes a gente não entendendo isso, né? Às vezes a gente acha que, eu vou lá fazer um podcast, tal, não sei o que tem e tal, mas eu queria mesmo estar pregando, igual o Tiago. Falei, não, é aqui que às vezes Deus vai me usar de uma forma diferente. Exatamente. Né? E a outra pessoa que está ali entregando folhetinho no sinal de trânsito e falam, poxa, não, mas o que eu queria mesmo é estar lá na frente da câmera gravando um podcast igual o Hugo. Aí Deus fala, não, mas o seu lugar é esse daí, é aí que eu vou te usar. Né? A gente conseguir compreender e realmente aceitar, né? Viver mas isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta, principalmente para minha tribo, da Uja ali. Opa! Da adolescência. Para quem não sabe, Uja. I love Uja. I love Uja. União dos adolescentes da Assembleia. Como identificar o meu propósito? Na sua visão, qual o adolescente passa muito por isso, porque é uma fase de descoberta, né? Sim. E os questionamentos que a gente sempre recebe, tem uma vez que um adolescente me parou e falou, ai, Diogo, queria que você orasse por mim, eu não sei fazer nada nessa vida. Eu falei, sabe sim,
Como não sabe? Estou conversando com você, eu estou descobrindo um talento. Ela olhou para mim e falou assim, qual? Eu falei, fazer drama, você pode participar do teatro da UJA. Sim. Ela olhou para mim assim, falei, porque é impossível uma pessoa não ter um talento, né? Não ter um dom, não ter... Só que realmente é difícil você identificar, né? Não é uma tarefa simples. A gente fala assim porque a gente já, né? Já passou por algumas coisas, né? Mas eu tenho uma saída, Diogo. Toda vez que o adolescente te falar que não sabe fazer nada, sei. Manda pra mídia. Eita. Lá a gente ensina a fazer alguma coisa. Mas assim, qual na sua visão, qual o caminho para que um adolescente, um jovem, ou até mesmo um adulto, existem adultos que ainda não conseguiram achar, né, ou não conseguiram identificar ainda qual o seu propósito, não só do ponto de vista ministerial, mas também, né, na vida como um todo. O que você diria para essa pessoa? Normalmente, ou quase sempre, a sua maior dor revela o seu maior propósito. Naquilo que você mais foi afligido, normalmente é nesse ponto que Deus mais vai te usar. Sim. Forte, hein? No meu exemplo, vim de um lar divorciado, estudei em zona rural, sempre em colégio público, tive que trancar direito. Por algumas vezes eu fui convidado pela vida a parar. Joga o tapete, enfim, para. Só que o fato de ter continuado é que eu falei. Eu não me considero alguém com uma capacidade sobrenatural, mas eu penso que a persistência talvez seja uma das minhas maiores virtudes. Agora, vou te fazer uma outra pergunta. Sobre a persistência. Sim. Tem muita gente persistindo em coisa errada. Verdade. Porque se fala assim, não, eu tenho que ser persistente, eu tenho que insistir, esse projeto está dando errado, mas é porque eu preciso continuar, e às vezes está persistindo em algo errado. Sim. Às vezes eu falo o seguinte, tem muita gente que não quer renunciar a algo, né? Muitas vezes a pessoa acha, não, isso aqui é algo importante para mim. Você não renuncia àquilo, você deixa de vivenciar talvez algo muito maior que é o que Deus tem para você. Só que às vezes a sua mente não consegue acreditar que exista algo melhor do que aquilo, mesmo que aquilo te faça mal, né? Verdade. Mas como você também aí, pegando mais um gancho, como identificar se aquilo é de fato para você persistir porque uma hora vai dar certo, ou persistir, não deu certo, sair e converter para um outro caminho? Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tive que trancar o direito no 5º período e estudando para concurso público, enfim. Eu fazia aquilo que dava para fazer, não aquilo que eu queria, mas o que eu podia fazer naquele momento. E comecei, então, na palavra de Deus, buscar em Deus o que de fato Ele queria para mim. E de fato, uma aptidão, o que sempre foi meu sonho, foi seguir a área da saúde. Então, eu entendi que o direito foi uma porta que se fechou, porque de fato eu não estava alinhado com aquilo que deveria acontecer. Então, eu voltei um pouco e acertei a rota, digamos assim. Eu penso que, nesse cenário que você me disse, estou tentando, estou persistindo, veja bem. Vamos falar da mente. Deixa eu concluir, que aí eu já linko essa resposta aqui. Show. Vamos lá. São muitas perguntas. Eita. Eu parei no guepardo, falei na águia, Então, T.D. Jakes, ele fala, poxa, Senhor, eu não tenho a velocidade do guepardo, eu não tenho a imponência do elefante, não tenho o rugido do leão, tampouco sei voar como a águia. Qual é a capacidade que eu tenho? O que eu sei fazer diferente? O que o Senhor me deu de mecanismo de defesa? Deus então responde para ele, eu te dei uma mente. Caramba. Não, T.D. Jakes falar, né? Poxa vida, né? Eu te dei aquela voz grave Não, dele. a voz dele já é imponente, igual um rugido de leão, né? Eu te dei uma mente. Vamos lá. O homem com a mente domina o tamanho do elefante. O homem com a mente domina o leão, domina a águia, domina o guepardo. O homem com a mente constrói astronaves que vão para o espaço. O homem com a mente constrói remédios que curam diversas doenças. O homem com a mente constrói submarinos. Tudo isso com a mente. Forte. O mecanismo de defesa que Deus deu para o homem é a mente. Então,
em resposta à sua pergunta, de que forma eu vou saber se eu estou insistindo numa coisa que não vai me dar futuro? Pense, reflita. Se você continuar naquele caminho, onde ele vai te levar? Se você voltar atrás um pouco, talvez, perguntando em Deus o que Ele quer para você, aí Deus vai começar a abrir N possibilidades. Porque acontece, isso já foi comprovado pela neurociência, quando a gente está no olho do furacão, no meio de um problema, no meio de várias interrogações, indagações, dificilmente vamos conseguir ver algum caminho, algum escape. Nós temos que sair daquele cenário um pouco. Normalmente nos levam para um lugar estratégico. Sai do olho do furacão. E nesse lugar diferente, você começa a ver N possibilidades. Vou dar um exemplo prático. Você está numa crise financeira. No meio do olho do furacão, estamos aqui com o nosso especialista em investimento. Gente, ó, muito bom. Indico. Boa. Então, assim, consultor da XP. Então, bora posso falar isso aqui? Claro, pode. Opa, vamos lá. Então, indico, Diogo. Então, normalmente, quando você está nesse olho do furacão, alguém com uma visão diferenciada tem que te tirar desse lugar para que você comece a ver por outro ângulo. Possibilidades, né? Possibilidades que existem. Sim. Mas, normalmente, quando você está no olho do furacão, você não consegue enxergar. Mas vou te falar uma outra coisa. Às vezes eu tenho uma percepção que, às vezes, quem está de fora, e diga-se quem está de fora, por exemplo, a gente trabalha com adolescentes. Então, Sim. às vezes, nós que estamos de fora, muitas vezes conseguimos enxergar potencial onde muitas vezes a pessoa não consegue enxergar. Sim. E aí é muito dentro disso que você está falando, né? A pessoa chega, poxa, eu não sei o que fazer. E aí você fala, né? É claro que você precisa conversar com alguém também, né? Que seja da sua confiança, né? Que tenha a importância de você também ter boas relações e também respeitar a sua liderança. Exato. E confiar nela, né? Mas muitas vezes a gente consegue identificar, poxa, você tem um baita potencial para fazer isso. Por que você não investe nisso? Por que você não canaliza forças para isso ao invés disso, né? Às vezes a pessoa está querendo cantar, mas a aptidão é falar. Às vezes a pessoa está querendo falar e a aptidão dela é conversar. Às vezes a pessoa está querendo conversar e a aptidão dela é ouvir. Exatamente. Né? Ouvir exatamente. é uma vocação, né? Ainda mais nesses dias nossos, que as pessoas não têm paciência, né? Então, muitas vezes eu tenho essa impressão também, que a gente de fora consegue enxergar o potencial numa pessoa que está no meio desse olho do furacão. Um conselho. Né? Ou opinião, ou melhor, vamos lá, separando. Existe conselho e opinião. Nesse caso que você me diz, é um conselho. Um líder espiritual, um coordenador, Sim. alguém que tenha respaldo, que tenha história para falar alguma coisa para você. Que hoje, em tempos de internet, temos que tomar muito cuidado, Sim. porque existe opinião para tudo que é lado. Verdade. E, normalmente, o conselho, ele é especializado. O conselho, ele é de alguém que entende, que sabe o que está falando. A opinião, não. A opinião, essa madeira, para mim, não serve. Para mim, não dá. Esse microfone, para mim, não dá. Opinião. Eu não sou um carpinteiro que entende de madeira, tampouco sou alguém técnico em som que vai entender as características desse microfone. Opinião. Conselho, não. O conselho é especialista. O conselho é personalizado, é sob medida, né? Exatamente. Então, Às vezes aquela quando o pessoa que já adolescente... passou pela experiência, É que isso realmente aí, tem exatamente. propriedade para falar. Quando um adolescente, um jovem, um adulto, por que não adulto, gente? com certeza. A gente pensa às vezes que o adolescente tem muitas perguntas, mas o adulto não. Às É. vezes as o coisas se inverso, invertem, né? Então, saia desse olho do furacão, de que forma? Procurando conselhos. Procurando conselhos sábios, um líder espiritual, um pai, uma mãe, alguém que te ama, que de forma alguma vai te dar uma opinião para a morte. Ele vai te dar um conselho. Ainda que talvez ele não tenha todo um arcabouço, todo um conteúdo para te aconselhar em algo específico. Por exemplo, você está numa crise financeira. Talvez seu pai e sua mãe não tenham um conselho com propriedades financeiras, de investimento, de empréstimo, enfim.
Mas o amor que ele tem, ele vai te dar um caminho, meu filho. Eu não sei. Procura o Diogo. Procura o Diogo. Cadê? Ele tem o caminho das pedras. Não, mas né? ele vai te dar um conselho Exatamente. com amor, né? Com amor. Com um intuito de fato, né? Que fala sobre a crítica construtiva, né? Na verdade, ele quer te ajudar, né? Ele não quer ver você se dando mal, né? Certamente os pais são aqueles que, né? Por exemplo, um adolescente que te procura. Uma coisa na área médica, na área da saúde. Eu Olha, não sei, filho, eu não né? sei. Mas vamos Mas procurar alguém que possa te ajudar? Vamos procurar um médico? Sim. Uma questão legal, uma questão jurídica. Olha, eu não sou advogado. Vamos procurar um advogado. Então, assim, você talvez não tenha saída, mas tem uma visão diferenciada que vai apontar para o norte. Né? Essa é a grande chave. A grande Tiago, questão. agora deixa eu te perguntar. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Opa, vamos lá. Vamos lá. Guardando o coração. Dá aquele panorama geral, você já até comentou aqui, né? Do livro, mas antes ainda disso, deixa eu te perguntar outra coisa. Né, já que a gente está falando de sonhos, está falando de projetos, estão falando de direcionamento aqui dentro do que Deus tem para as nossas vidas. Já falamos de ansiedade, né, que está ali guardadinho. Mas já falamos das 21 horas no aeroporto, mas propriamente dito, como que foi a caminhada, que é seu primeiro livro, correto? Sim. Se eu não estou enganado, então tá certo. Estamos começando. Então, é o primeiro de muitos. Assim né? seja. Amém. Mas como que foi esta caminhada de fato? Qual o tempo que levou? Você já comentou também que 10 anos é de onde você tirou a mensagem de fato, né? Ela ficou guardadinha. Mas de quando você realmente resolveu, foi dentro da pandemia, né? Que você já comentou. Mas como que foi essa caminhada, né? Esse período todo aí, o período de que, poxa, eu tinha que me recolher, às vezes me ausentar da família por alguns instantes, alguns dias, né, para escrever de fato. Conta pra gente como que foi essa experiência de fato, de ser agora um escritor, né, na essência da palavra aí mesmo. Ok, vamos lá. Primeiramente, por que guardando o coração? Sim. Esse não seria o título no primeiro momento. Bacana. Tá pensando algo em torno, guarda o teu coração. Sim. Porque a base para esse livro, ele veio de Provérbios 4:23, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sim. Porque dele procede as saídas da vida. E eu fui estudando sobre Salomão, e a gente percebe muito claramente momentos da vida de Salomão em Provérbios, em Eclesiastes, em Cantares, e procurando entender esses momentos da vida de Salomão, eu fui desenhando uma rota daquilo que ele tinha sobre guardar o coração. Tá? Porque, veja bem, aí eu fui lá atrás, historicamente, por que coração? Muitos pensam que é um livro de romance. Tanto é que, vou dar falar para vocês aqui, esse desenho é o que se aproxima mais do nosso coração. Sim. Claro que não tem essa folhinha, não tem essa estrelinha, nada disso não. Mas é o formato mais ou menos do coração com as veias, veia cava, veia aorta, com a artéria. É mais ou menos assim que é o nosso coração. Porque normalmente, se eu fosse levado pelo consenso geral, seria aquele coração que tem de emoji, né? Aquele coração assim, ó. É o coração. Não é esse coração que eu quis dizer. Que depois de muitos anos de velho, né, fui descobrir que, na realidade, esse formato de coração é como se fossem dois corações desse normal, juntos assim, né? Exatamente, Gente, pode nunca ver. tinha passado isso. Exatamente. Então, assim, não é um livro de romance. Sim. Aí eu fui para a história, procurando entender na cultura, né? No contexto bíblico, primariamente, mas também de forma secular. Por que coração? Por que a medicina ela fala tanto do coração? O que o coração faz? Aí eu digo aqui nesse livro, compre para que você veja, para que você leia, qual a função do coração. E eu fui entendendo a centralidade desse órgão. Porque sem o coração não há vida, não há existência. E no contexto bíblico, a centralidade de tudo, e no contexto histórico, coração quer dizer mente, pensamento, emoções. Isso é coração. Então, quando a palavra diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, ou
contextualizando, guarda Cara, sua forte mente. demais isso. Forte demais. Seus pensamentos, Porque suas dele emoções. procede as saídas da vida, do seu coração. Sim. Porque dela, da sua mente, procede as saídas da vida. Aí, eu digo que nesse livro eu posso falar porque Joyce Meyer diz, onde a mente vai, o corpo alcança. E é exatamente nisso. Eita. Aquilo que você consegue enxergar, aquilo que você consegue visualizar, o seu corpo vai atrás. É porque se Ele vai você falar seguindo. propriamente do coração, né? O coração, o sim. órgão ali, né? Não teria lógica. Forte, muito não teria forte, lógica. é. Então, no contexto bíblico, coração é mente. Vamos lá, utilizando de outras passagens, né? Quando fala que Deus buscava um rei segundo o seu coração. Como assim Deus tem coração? Deus é um ser divino. Deus não tem órgãos como nós, pulmão, coração, intestino, fígado. Deus não tem. Deus procura um homem segundo o seu coração, segundo a sua mente, segundo aquilo que ele pensa, alinhado com aquilo que ele faz, com aquilo que ele projeta. Então, a mente é nesse sentido, tá? Aí eu coloquei aqui embaixo, princípios para uma vida feliz e próspera. Por que felicidade? Felicidade, uma vez que você está alinhado com um propósito, e prosperidade, uma vez que você não tem falta de nada. Porque a prosperidade, ao contrário do que muitos pensam, não é você ter dinheiro a ponto de sair pelo ladrão, de esbanjar, não é isso. A prosperidade é não ter falta de nada. Quer você ganhe pouco, quer você ganhe muito. Você sendo próspero, você não vai ter falta de nada ganhando pouco. E sendo rico, você não vai ter falta de nada sendo rico. Ah, mas espera aí. Quem é rico não tem falta de nada mesmo. Engano. Eu conheço pessoas que ganham muito bem, conheço pessoas que conheço de convívio, não é ninguém falar, é convívio, que ganham 50 mil, 60 mil reais mês. Isso não é nada para alguns, né? Convivo com alguém que ganha 100, mas é muito acima 200, da média. mas acima da média, acima da média brasileira, né? Verdade. Com certeza. Acima. Pessoas que ganham isso tudo e tem falta de N coisas. Então, a prosperidade é você não ter falta de nada, ganhando pouco ou ganhando muito. Então, assim, esse foi o caminho do título, do símbolo, né? Legal. Então, foi mais ou menos assim. E a mentalidade. Bacana. A grande questão é a mentalidade. Ó, já fica então a dica aí, né, gente? Por favor, daqui. Deixa eu pegar agora aqui, ó, para minha câmera aqui, ó. Já fica a dica, né? Subir um pouquinho. Aê, foi. Por favor, adquiram este livro. Falei bonito agora, Priscila? Adquiram este livro, porque eu falei adquiram, eu tenho... Não, deixa eu porque aproveitar tem pra um U ali, extravasar. né? Tem um U ali, né? Eu tenho costume de falar adquirir. E a minha Compre, esposa fala vive assim, brigando compre é comigo. melhor. Muita palavra. Obrigado. Muita palavra. Compre este livro. Eu quis falar bonito, não saiu, não falei. compre o livro. Compre esse livro, vocês vão ser muito, muito, muito edificados. Já ficou aqui uma prévia do que espera vocês aqui dentro para a edificação da sua vida. Ó, princípios para uma vida feliz e próspera. Não pode faltar na sua leitura aí. Deixa eu voltar ele para cá. Foi feito com muito carinho, gente, com muito carinho mesmo. Eu revisei algumas vezes esse livro, li N vezes. Então, assim, a exaustão de procurar filtrar o máximo, de ler tudo, mesmo que às vezes eu fale de algum princípio que não esteja na Bíblia, mas que ele esteja alinhado com os princípios bíblicos, né? Legal. Porque eu não posso fugir da minha fé. Esse livro é para quem? Ele é para cristão, ele é para não cristão, ele é para crédulo, para incrédulo, para judeu, para todos. Mas eu utilizo basicamente de princípios bíblicos e de princípios milenares, né? Algumas outras fontes eu vou utilizando, mas tudo assim, de cunho que não vá de encontro a nada teológico. Até porque, assim... Isso é muito técnico, né? Exatamente. Porque, poxa, eu não tenho muito conhecimento em teologia, então eu não vou comprar, não vou ler. Não. Alguém que não tem conhecimento nenhum de teologia e aquele que está em PhD de ciência da religião vai ler esse livro e vai entender a mensagem. É algo realmente feito com muito carinho. Ele é um milagre porque, na verdade, é o primeiro trabalho, né?
E estamos começando. Aham. Então, pensava, no primeiro momento, em começar numa gráfica pequena, uma editora pequena. Eu vou fazer toda a diagramação, vou digitar, vou fazer uma capa mais ou menos. Vai fabricar, vai vou colar. fabricar. Não pensar, vou mandar para uma gráfica. Que aí eles vão fazer a parte gráfica, mas a arte, tudo vai ser eu. umas 50 unidades, Exatamente, 100. 50, 100, por aí. Mas quando eu conheci Autor da Fé, alguns autores que publicaram livros com eles, então começamos a conversar e foi amadurecendo e a porta começou a ser aberta. Aham. Então é algo que realmente veio do meu coração, algo com muita sinceridade eu digo isso. Eu não tento mascarar nesse livro quem eu sou. Sim. Eu conto algumas experiências pessoais, mas é algo que eu reforço. Veio do meu coração e eu penso e desejo que isso que eu passo do meu coração, da minha mente, possa refletir quem está acima de mim, Aham. que é Deus. Sim, bacana. Então, assim, da primeira palavra à última, o nome de Deus sendo glorificado, para mim, Bacana. eu vou ter cumprido o meu propósito. Bacana. O reconhecimento, isso não importa tanto. Mas É se vier, resultado, mas se é vier resultado, também é bom, né? Resultado, né? é. Resultado. É igual a gente estava falando desde o início, né? Exatamente. Sementes. Exatamente. Mas se você sementes, comprar, ele vai uma ficar hora- feliz também. Então compra lá. eu não- vou ficar compro. feliz. Agora, essa questão que eu te perguntei sobre a parte prática mesmo, Thiago. Quando eu tô empolgado de perguntar da parte prática, porque eu tenho acho esse que- sonho. Eu acho que ele tenho quer esse um sonho, processo de entendeu? coach aqui, Eu tenho esse gente. sonho, eu quero chegar na concretização de um sonho desse daqui, entendeu? Mas como que foi pra você? É trabalhoso, é difícil demais, é cansativo demais, ou não? Não, Hugo, é trabalhoso sim, mas é gratificante. Como que foi pra você esse processo todo aí? Da questão prática mesmo. Você tem que sentar, você tem que estudar sobre, você tem que escrever sobre, você tem que tirar o tempo, às vezes quero pra você fazer outras coisas, e às vezes projetar aqui nesse projeto. Como que é? Como que foi isso aí? Ok, vamos lá. Abrindo parênteses, Sim. sendo um pouco coach. Ó. Na verdade, por mais difícil que seja alguma coisa que nós pretendemos, se nós quisermos de fato e focarmos nisso, nós tiramos do papel. Sim. A grande questão é que nós preferimos focar na dificuldade do que, em fato, no sonho concretizado. Uhum. Tá? Desafiador é tudo aquilo que você faz que salta da média. É isso que eu ia falar. Todo grande projeto vai ser Exatamente. desafiador, né? Não tem como. Você quer fazer uma faculdade, você tem que sair da média. Vamos lá, fazer o vestibular, fazer um Enem, ProUni, faculdade federal, particular, enfim. 4, 5 anos naquele esforço, é esforço. Quero casar, é um esforço. Montar casa, comprar, enfim, móveis, eletrodomésticos, aluguel, vou financiar, o que eu vou fazer da minha vida, qual profissão vou ter, tudo isso é desafio. Sim. Mas não é pelo fato de ser desafio que nós fugimos dele. Nós somos casados, moramos, né? Aham. Enfim, temos profissão. Então, na verdade, você vê aquilo que te impede, talvez, como um desafio ou uma dificuldade. Como um desafio que precisa de ser superado ou como um obstáculo que te paralisa. Tudo depende da forma que você vê, né? Ah, mas eu não tenho energia, eu não tenho tempo para nada. Vamos lá, eu vou dar um exemplo claro. Imagine nosso meio evangélico. Vamos contextualizar aqui. Aqui ninguém vai para baile, nada disso não. Vamos para vigília. Vamos para vigília, irmão. Vamos pra vigília, Vamos para vamos pra vigília. vigília. Você está numa vigília que termina 4 horas da manhã, 5 horas que seja, né? Mas na manhã desse dia que está raiando, o sol está raiando, você tem algum compromisso. Ah, mas vou ter que trabalhar. Ah, não, eu não vou no trabalho porque eu fui na vigília. Eu não vou na vigília porque eu tenho que ir no trabalho. Mas imagine que nesse dia de manhã você tenha que ir para uma praia, ou para Disney, ou para Orlando, né? Você não vai pegar, não vai entender muito o que eu estou dizendo aqui, porque teve uma conversa aqui antes. Faço Fazer até linhas. 21 horas de conexão. Você faz 21 horas de conexão, você emenda uma vigília na outra, sem você vai na dúvida. vigília na congregação, na sede, na igreja do vizinho, porque, na verdade, a sua motivação é chegar em Orlando. Sim. Então, tudo é a forma que nós enxergamos. E nisso foi algo fantástico, por quê?
Quando eu fui para o Rio fazer o processo de coach, estudar para ser coach, teve um dia que a aula foi tão intensa que terminou 3 horas da manhã. E nós tínhamos que estar de volta às 7 horas. Eu tinha que ir para o hotel, tomar um banho, descansar um pouco para voltar. E pensávamos, não iremos conseguir. Aí, nisso, o trainee lá, aquele que estava à frente, nos ajudou a visualizar o caminho que precisava de ser percorrido. Moral da história, eu voltei horas depois, mal fechei os olhos por 2 horas, tomei banho, tomei meu café e passei mais um dia todo intenso ali de aprendizado. Por quê? Nós aprendemos a pavimentar um caminho diferente daquele que outrora eu enxergava como o único possível. A grande questão é a nossa motivação. Para que você quer fazer isso? Para que você quer superar? Para que você quer transpor? Se for um obstáculo que você não tiver motivado a transpor, ele vai te paralisar. Agora, se você tiver gás, energia, eu vou superar, vou ser alguém melhor, é realmente para fazer parte da minha história, é por aí. Esse é o caminho. É mais ou menos por aí. Vai fluir. Depois manda Vai conta. caminhar. Depois manda conta do processo. E deixa eu te falar, nesse processo aí tem também a Flávia Veloso, né, a professora Flávia Veloso, e uma pergunta que eu sempre fiz para mim e nunca tive a oportunidade de perguntar. É se eu não vou dizer esse interesse, talvez essa seja a palavra, pela cultura judaica, né, esse interesse, esse amor pela Bíblia, ele veio com a Flávia, já existia antes? Como é que foi? Ou os propósitos se uniram, né? Os dois sempre gostaram muito dessa cultura, né? Sempre tiveram o sonho de conhecê-la também? Ou isso veio, né, de um para o outro? Como é que foi isso? Então, é algo muito interessante, porque a Flávia, eu estou com ela há 14 indo para 15 anos. Sim. Juntando namoro, noivado e casamento. Vamos fazer 11 anos de casado agora, esse ano, permitindo Deus. E quando nós começamos, a Flávia também não tinha essa coisa toda por Israel. A partir do momento, então, que ela ouve uma mensagem de um pregador que falava muito hebraico, palavras em hebraico, isso é despertado nela. Eu estava no último ano da faculdade, ela começou a fazer, então, o hebraico, estudar hebraico, e eu, às vezes, saía da faculdade e vinha buscá-la aqui em Volta Redonda, e na época morávamos em Barra Mansa. Sim. Eu vinha buscar ela do hebraico e tal. E ela começou primeiro, tá? Então, essa paixão dela por Israel veio primeiro. Ela foi a Israel em 2019. O Benjamin era muito pequeno, então eu fiquei com ele. Ela foi, ficou 2 semanas lá, conheceu Israel, fez uma imersão na cultura. Então, é algo assim, ela chegou primeiro e eu vim depois. Te carregou, né? Exatamente. Tanto é que eu falava, olha, vai agora, que depois eu vou também. Mas, assim, foi algo muito natural. A Flávia, ela é fantástica. Ela não está aqui, mas daqui a pouco a gente tinha falado, vamos trazer os dois. Eu falei, não vai dar para trazer os dois, né, Hugo? A gente chegou no processo, vamos trazer o Thiago, depois a gente convida a Flávia. Concentrar em tudo que o Thiago tem de conteúdo, depois a gente se concentra na Flávia. E ali também é um universo de conteúdo. Senão a gente ia fazer um podcast aqui de 21 21 horas também. A Flávia, ela é um universo de conteúdo e ela é fantástica. Ela me motiva a cada dia a avançar, a crescer, a progredir. Ela realmente, aquilo que você lê, adquira o livro, aquilo que você lê aqui na dedicatória, realmente é a Flávia. Sim. Ela é fantástica. E Israel foi muito natural. Ela, em momento nenhum, tentou impor essa questão pela paixão. Tanto é que eu vou dar um segredo aqui para vocês, né? Contar algo pessoal. Eu cheguei a Israel, em Tel Aviv, e fui para Galileia, que fica no norte. E a Flávia torcendo aqui no Brasil para que eu me encantasse com Israel, que o desejo dela é morar lá. E ela, tipo, você vai amar Israel, você vai gostar. Aí a primeira coisa que eu cheguei na Galileia, fui no Mar da Galileia, fizemos o tour naquela região, Cafarnaum, Rio Jordão, enfim. Aí ela, por telefone, quando cheguei no hotel, e aí? O que você achou? Aí eu falei, olha, não sei não. Povo muito duro, é outra cultura, não sei se vai rolar não.
pra que eu falei isso? Ela aqui no Brasil, coitada, ela se desesperou, poxa vida, Deve ter acabou gelado. meu sonho de ir para Israel, ele não vai gostar de Israel. Ai, meu Deus, por quê? Ai, acabou, não vou morar mais em Israel. O marido não quer nada de Israel. Aí, nisso, nós começamos no norte, na Galileia, e fomos descendo. Aí eu vim para Jericó, aí depois Mar Morto, deserto do Neguev. E o final das excursões para Israel, normalmente quase todas, terminam em Jerusalém. Jerusalém é a parte mais alta, né, ali da região central da Judéia. E a gente começou a subir. Quando eu cheguei em Jerusalém, foi paixão à primeira vista. Gente, é indescritível estar naquele lugar. Aí foi o contrário. Você que ligou para ela, fala, acho Quando que teve mudança de opinião. Quando eu cheguei em Jerusalém, é realmente uma cidade dourada. A cidade parece ser de ouro. Por quê? Sim. Toda a construção, ela é de pedra daquela região. E é pedra clara. Quando o sol bate, ela reflete a luz do sol. Parece ouro. Olha. Tanto que falam cidade dourada. É justamente por conta disso. Gente, é algo fantástico. Quando cheguei no Muro de Lamentações, no Jardim do Túmulo, eu me encantei com Jerusalém. Tanto hoje, aí eu cheguei no hotel, vamos concluir, né? Cheguei no hotel, estou aqui em Jerusalém, e aí? Quero morar em Jerusalém. Aí ela deu um salto de alegria aqui no Brasil. Você sabe que eu tentei fazer a Yara gostar da cultura judaica, mas a minha estratégia foi outra. Eu peguei e falei assim, quando eu conheci ela, eu falei, vou botar um CD maneiro para ela ouvir. Aí botei o CD Shalom Jerusalém para ela. Shouts of joy and victory. Na, 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 na. Só que a Yara, ela não gosta de músicas, ela gosta de músicas mais calmas, assim, e tal. Nossa, que barulheira, tira isso daí. Não vai dar certo. A questão é a estratégia, vai com calma. Errou a estratégia. Já fui chocando demais, sabe aquelas músicas muito violentas, danças e tal. Nem aí um pouco empolgado como era, Thiago. Deve ter dançado ainda, junto. Chocou. Eu falava para não Flávia, quero isso olha, não. se eu morar algum dia em Israel, vai ser Tel Aviv. Por quê? É uma megalópole, uma cidade cosmopolita, está no mar Mediterrâneo, é tipo Rio de Janeiro. Sim, sim. Sendo que estamos no país de primeiro mundo, máximo de segurança, não tem assalto, não tem nada. Tanto é que você pode andar 3 horas da manhã com o celular na mão, contando dinheiro, que ninguém mexe com você. Hoje eu digo, se vocês me perguntarem, onde você quer morar, Thiago? Nova York ou Jerusalém? Jerusalém. Paris ou Jerusalém? Jerusalém. Londres ou Jerusalém? Jerusalém. A Flávia fica feliz com isso. Ela orou muito por isso. Eu também torço para que vocês possam morar lá, que a gente vai ter onde ficar, né, quando for, né? E tal. Flávia, tá aí agora, ó. Agora, já tinha esse compromisso contigo, é claro que é maior do que tudo, óbvio, mas agora o compromisso é público também, porque agora deu publicidade. É isso aí. Hoje, Jerusalém, gente, é fantástico. É fantástico. Teve um dia que nós fomos no Muro das Lamentações, que é o Kotel, isso meia-noite, nós saímos para ir e 3 horas da manhã voltamos. Aí não tinha táxi na rua, não tinha VLT mais, não tinha ônibus, enfim, voltamos a pé. Sim. Resolvemos parar no McDonald's 24 horas, fizemos o lanche, andando pelas ruas de Jerusalém, com o celular na mão, com dinheiro, com bolsa, uma segurança máxima. Ninguém mexeu conosco, tudo super tranquilo. Então, realmente, é um lugar muito seguro. Sim. E sem contar a parte espiritual. Você tropeça numa pedra que Jesus passou em cima. Perdão, Jesus, Senhor, perdão. Jesus, é mais ou menos por aí. Você não cospe nessa pedra. Não, peraí. Não, Jesus passou aqui, não vou cuspir nesse chão. Exatamente, gente, é algo fantástico. Assim, a gente brinca nessas questões, mas realmente é uma experiência única. Impactante demais, né? Exatamente. Exatamente. Iremos lá. Legal, mas é isso, jogo. A gente vai ter que encerrar por aqui esse Eu acho, aqui com os meus botões, tem botão aqui hoje, que esse bate-papo vai pedir um segundo momento. Vai ter que dar uma continuidade isso daqui, que é muito conteúdo. Assim seja, assim seja. Thiago, mas eu quero de coração te agradecer. Agradecer pela sua vida, pela sua existência, que eu agradeço a Deus, e agradeço a você por se predispor, né, a vir aqui, abençoar a gente com essas experiências, né, a estar apresentando aqui esse conteúdo maravilhoso, que esse livro. Né? Então a gente deixa aí mais uma vez, pessoal,
vai lá no arroba do Thiago. Fala, como é que tá lá o arroba Thiago Diniz 7. Arroba Thiago Diniz 7. Thiago sem H. Thiago sem H. A gente vai colocar escrito aí também. O Ok. pessoal não vai ter dúvida. Né? Mas vai lá, entra, vê os contatos do Thiago direitinho. Compre este livro, né? Porque vai ser muito edificante na sua vida. E muito, 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 muito obrigado, Thiago. Não tenho palavras para te agradecer, né, por estar aqui conosco. É ou não é, senhor Diogo? Muito bom. A gente espera, como o Hugo falou, ter uma segunda, né, segundo episódio, segunda rodada. Também será um prazer receber a Flávia aqui, bater um papo com a gente. E meu desejo é muito bom quando a gente vê jovens, né? Jovens que conhecem a Deus não só de ouvir falar, né? Mas com experiências profundas. E eu sempre falo, Senhor, eu quero ser abençoado, mas mais do que abençoado é ser abençoador. Né? E você e a sua esposa não são só abençoados, mas são abençoadores, Glória né? a Deus. Pessoas que foram levantadas de fato para fazer diferença mesmo, né? Tem muita gente falando que é diferente, mas é igual a todo mundo. Vocês são diferentes na forma como vocês tratam a palavra de Deus, na forma como vocês conduzem e buscam conhecimento, mas não para reter para vocês, né? Mas para propagar o amor de Deus, e prova disso é onde vocês estão chegando. E a minha oração é que vocês voem cada vez mais alto, né? Assim Amém. como a águia aí que o TDJ falou, que vocês consigam rugir, né? Através da palavra de Deus, cada vez mais alto, né? Para que pessoas mais longe, né? Através do livro, através dos vídeos, possam chegar até vocês e que cada vez mais vocês galguem novos passos, novos degraus e sejam mais bem-sucedidos como já são, né? Muito obrigado. Muito obrigado, isso aí. gente. Gratidão. Não tenho palavras que possam Amém. expressar a honra de estar aqui com vocês nesse projeto. Deus possa abençoá-los Amém. Amém. rica e abundantemente, que portas se abram Amém. aqui, que vocês tragam muitas pessoas aqui ainda, né? Conhecidas e não conhecidas, porque a questão não é a fama, mas é aquilo que ele tem para entregar, Exato. né? Eu pensava o seguinte, poxa, quem sou eu? De onde eu vim para falar alguma coisa? Mas aqui, o que eu digo não é sobre algo que eu ouvi falar, são experiências de vida que eu passei, né? E que eu vivo até hoje. E é isso que eu imprimi aqui e desejo para você, que eu desejo que todos tenham minimamente esse despertar pela palavra. É o que eu escrevi aqui no prólogo. A palavra sempre trouxe algo diferente. E assim como a palavra, eu falo, o verbo, a palavra em si, ela mudou a minha história, o meu desejo é que a palavra possa mudar a sua história, mudar o contexto da sua família, o seu contexto financeiro, a sua perspectiva de vida, porque, por certo, é importante frisar isso, tem pessoas que talvez, por certo, nos escutam, que não têm perspectivas mais. Exato. Algumas até pensam colocar fim à própria vida, Sim. pensando que não tem mais saída. Mas eu quero te dizer que tem uma saída, sim. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a solução. Talvez você não enxergue ainda as possibilidades, mas procura ajuda, tenha sábios conselhos com pessoas confiáveis, Sim. porque isso é muito importante. E assim, comprando esse livro, você vai ser muito edificado. Foi feito com muito carinho, realmente. É algo que veio do meu coração e penso e desejo que te edifique rica e abundantemente. Amém. Amém. Muito obrigado, meus Amém. amigos. Obrigado. Pessoal, então, muitíssimo obrigado para todos vocês que assistiram aí, que estão acompanhando a gente. A gente precisa da ajuda de vocês para compartilhar todas essas experiências e gerar mais transformação na vida de muito mais pessoas. Como que a gente faz isso? A gente precisa que vocês enviem esse link para outras pessoas, que vocês compartilhem esse conteúdo, que vocês comentem aí, que vocês cliquem aí naquele joinha, deixem aquele like bacana, porque é dessa forma que a tecnologia entende que o nosso conteúdo tá bacana, tá legal e vai ser proveitoso para outras pessoas. Então vamos nós, enquanto cristãos, utilizar dessa tecnologia, né, para a gente conseguir abençoar outras vidas. Então vai lá, curte aí e compartilha com o máximo possível de pessoas que você puder para a gente conseguir edificar muito mais vidas, né, e abençoar muito mais pessoas para o reino de Deus. Deus abençoe você e até o próximo episódio.